nesses tempos aí que a gente tá sem ver o Peixe jogar, né? Só tem jogo semana que vem, né? Então, tem um vídeo que eu sempre quis fazer, cara, eu vi muita gente fazendo e desde o começo eu pensei em trazer esse conteúdo pra vocês. Já que a gente teve uma virada de década aí no final do ano, né? Então, 2020 para 2021, ali com a Libertadores, ali acabou que a gente nem teve tempo de fazer essas listas, né? Eu vi muito blog fazendo no final de 2019, né? Mas final da década foi ano passado, então resolvi trazer para vocês agora. Eu tô falando a minha opinião, tá, gente? Tipo, cada um de vocês aí vai ter a opinião de vocês. Tô fazendo a minha lista. Então, eu vou fazer o time do Santos da década. De 1 a 11, escalação. Os melhores jogadores da década de 2011 a 2020, tá? Então, considerando a década real. Então, não entra 2010 aqui. Isso vai fazer uma diferença absurda no resultado final, tá? Da minha lista. Outra coisa, eu tentei trazer aqui não só pela qualidade, eu pensei bastante para montar essa lista, e a questão é que eu não levei em conta apenas a qualidade do jogador, mas também o contexto, a importância dele dentro do clube, a importância dele dentro do Peixe, certo? Então, começando, né? Então, assim, já tô avisando que vai ter algumas surpresas aí. E eu vou explicar jogador a jogador. Só começando, eu montei o time no 4-3-3 porque foi o esquema tático que a gente mais adotou na década. Embora a gente tenha ganhado os principais títulos jogando com 2 atacantes, mas a maior parte da década a gente jogou com 3 atacantes, né, com 2 volantes ali e um primeiro volante, primeiro volante, um segundo quase como um meia e um meia propriamente dito. Então, vai ser esse o modelo que eu vou adotar. Ok? Esse vai ser o padrão que eu vou adotar. Beleza? Já vou avisando que vai ter surpresa aí, gente. Vai ter surpresa. Talvez aí muita gente vai me xingar, tá? Vai contestar, porque muito jogador aí... Vou fugir até do lugar comum, tá? Mas eu vou explicar por quê. Bem, então começando... O meu goleiro, então, é o Rafael. Porque, cara, o Rafael foi o grande responsável, um dos grandes responsáveis, juntamente com o Neymar, com o Elano, né, Danilo, ali pela conquista da Libertadores. E, cara, ele foi fundamental na conquista da Libertadores. Principalmente aquele jogo contra a América do México, cara, que ele pegou demais. E eu não falo nem só a Libertadores, tá? O Rafael, cara, ele demonstrava uma segurança. Ele tinha 20 anos, acho que 20 anos, se eu não me engano, na época. E, cara, ele demonstrava uma segurança ali de um goleiro de 35. Então, assim, ele, cara... Aliás, sendo sincero, na minha opinião, o Rafael é o melhor goleiro que eu vi jogar com a camisa do Santos, tá? E aí que justiça seja feita ao Fábio Costa, mas o Rafael foi fantástico, cara, foi fenomenal nos momentos principais e ele foi decisivo sempre que o Santos precisou dele. Depois a carreira dele não foi nada daquilo que a gente esperava, né? A gente esperava que ele fosse goleiro de Copa do Mundo e tudo mais, mas no Santos o Rafael foi, cara, importantíssimo. E aqui vamos fazer uma menção honrosa ao Vanderlei, tá? Que também foi um grande goleiro, né? Também foi muito importante nessa década. Teve momentos bem emblemáticos aí no Santos também, né? Mas não supera o que foi o Rafael. Beleza? Bem, então vamos montar nossa defesa, né? Vamos para a lateral direita. E aqui a primeira mudança na questão por conta da mudança da década, tá? Por quê? Porque se eu fechasse em 2019, com certeza o meu escolhido seria o Vitor Ferraz. Porém, cara, a temporada que eu vou falar, a temporada total 2020, tá?
mesmo fechando agora em janeiro de 2021, mas estou considerando a temporada 2020. E, cara, com essa temporada, mais os títulos conquistados, a importância dele nesse time e, cara, o histórico dele, não tem como ser outro que não seja o Pará. E aí muita gente vai me questionar, mas e o Danilo? Cara, o Danilo quase não jogou como lateral. O Danilo foi importantíssimo na Libertadores, que o Santos ganhou. Ele foi importantíssimo, foi um dos principais jogadores do time. Porém, o Danilo quase não jogou de lateral direito no Santos. Porque, vocês se lembram, o lateral direito daquele time era o Jonathan. Só que o Jonathan realmente ele passou boa parte daquela Libertadores machucado, porém o Ganso também passou. E o Danilo foi jogar no meio campo. Ali junto com o Adriano, com o Elano, o Muricy calava quatro jogadores no meio. Então a maior parte da Libertadores a gente jogou, o Santos jogou com Adriano, Arouca, Danilo e Elano no meio campo, tá? Com o Pará na lateral direita. Então o Pará jogou boa parte da Libertadores. O Pará era reserva do reserva. Porque o Danilo era o reserva do lateral direita e o titular era o Jonathan. Então o Pará era reserva do reserva. Porém, ele jogou boa parte dos jogos ali. Não digo que ele foi o que mais jogou, mas ele jogou mais que o Jonathan, por exemplo, que era o titular. Embora o Jonathan tenha feito um gol decisivo. Então, assim, eu considero mais o Danilo como um volante ali no Santos do que como um lateral. Porque o Danilo de lateral mesmo, ele jogou apenas os 6 meses após a Libertadores. Ele chegou para ser lateral, porém o Marcelo Martelotti escalou ele como volante, ele deu certo e ele jogou ali mais de um ano e depois ele jogou só aqueles 6 meses até o Mundial. E no Mundial ele jogou de lateral e jogou bem. E outro jogo que ele jogou de lateral também foi a final contra o Peñarol, talvez por isso tenha ficado marcado. Porém o Danilo no Santos não foi lateral. Ele foi lateral de Copa do Mundo, tudo mais, mas já no Real Madrid. No Santos ele jogou muito mais de volante. Então, por isso, eu já tinha colocado o Vitor Ferraz à frente dele, que foi um jogador bem importante de uma geração aí, que muitos nomeiam como a geração do quase, mas foi uma geração que mostrou um futebol muito bom, e ganhou títulos, e brigou por títulos. Mas, cara, não tem como não considerar o Pará por tudo que ele fez nessa Libertadores aí, e em 2011, tá? Porque ele jogou em 2011. 2012 ele já deu uma queda muito forte, né? O Pará era muito criticado naquela época, mas, cara, ele voltou e deu a volta por cima e hoje ele faz o que o Vitor Ferraz fazia e com mais coisas. Então, assim, o Pará pra mim é o lateral direito da década. Indo pra zaga, minha zaga também, eu tinha uma zaga na cabeça, mas a mesma coisa vale. Essa temporada fez eu mudar a opinião, tá, da minha zaga principal, da minha zaga da década. Então, obviamente o primeiro nome da zaga é Edu Dracena. E aqui não tinha como ser diferente, né, cara? O cara foi o capitão da nossa Libertadores. Foi o capitão do time por 3 anos ali, sendo foi contestado em alguns momentos, né? Teve alguns baixos, por exemplo, o pênalti contra o Cerro Porteño na primeira fase. Depois teve alguns jogos durante o Brasileiro daquele ano de 2011 mesmo, que ele não foi bem. Porém, ele era o líder daquela equipe, ele era o principal jogador, ele era decisivo, ele fez gols em jogos decisivos. E aqui lógico, entrando no contexto histórico, mas não entra nessa contagem, o gol na final da Copa do Brasil em 2010, mas ele fez gol contra o próprio Cerro Porteño na Libertadores, na semifinal da Libertadores. Então, assim, ele sempre foi decisivo, ele sempre foi tanto lá atrás como na parte da liderança e até fazendo gols decisivos. Então, assim, o Edu Dracena foi um monstro, cara, no Santos. Pode-se falar, depois ele foi jogar no Corinthians, ele foi jogar no Palmeiras, cara, mas o Edu Dracena, a melhor fase da carreira dele foi no Santos. Muito mais do que em Cruzeiro, do que na Turquia, cara, a grande fase da carreira do Edu Dracena
foi no Santos, que até ele ganhou o apelido de Capitão América e tudo mais. Então o Edu Dracena não tem como, ele foi o principal zagueiro do Santos. E do lado dele, e aqui uma ressalva que eu acabei jogando dois zagueiros destros, né? Dois zagueiros que jogam do lado direito, porque foram os melhores, tá? Logicamente que acho que se fosse realmente colocar em campo, talvez daria uma... Talvez eles se perderiam um pouco, tá? Mas o outro zagueiro para mim é Lucas Veríssimo. E aqui também muitos aí vão me criticar, tá? Mas... Cara, o Lucas Veríssimo do Santos jogou muito bem, Ele estreou mal, tá? Eu lembro do Lucas Veríssimo, eu lembro de eu criticando o Lucas Veríssimo, eu lembro os primeiros jogos dele, com aquele jogo contra o Benfica, que ele fez 2 pênaltis. Cara, que eu xinguei ele pra caramba, eu falava, esse cara não é zagueiro, tudo. Só que ele foi crescendo, ele começou a evoluir, ele evoluiu de uma tal maneira, demonstrando uma segurança atrás, tanto pelo alto quanto por baixo, pelo alto principalmente. Inclusive, se apresentando no ataque, tá? Ele conseguia às vezes organizar o jogo, sair jogando. Então, o Lucas Veríssimo é um zagueiro muito bom, cara, muito bom, muito inteligente. Ah, é nível craque da Europa? Não. Nível seleção brasileira? Não. Mas no Santos, ele jogou muita bola. Ele foi muito importante. Aqui eu tô falando dessa campanha, mas falo de 2019. Foi, aliás, se for pegar desde 2017, quando ele virou titular. Tá? Ele sempre jogou muita bola. Ele foi muito importante desde aquela época. E tanto que ele não saiu mais do time. Outros jogadores rodaram ali. O próprio Gustavo Henrique ficou no banco. E o Lucas Veríssimo não saiu do time desde que ele entrou em 2017. E foi um dos principais jogadores aí nessa última Libertadores. Então, pra mim, ele foi, ao lado do Edu Dracena, o outro grande zagueiro da década. Menção honrosa aqui ao Durval, nosso xerifão. Por quê? Porque, cara, o Durval também foi um monstro também, né? Jogou muita bola, mas o Durval era aquele cara limitado, era, cara, cada enxadada uma minhoca ali. Então ele era aquele cara mais xerifão mesmo, né? Foi importante? Foi, jogou muito, mas fica atrás do Lucas Veríssimo, até pela qualidade e tudo mais. O Durval talvez tenha sido mais importante pro Santos, mas também até num momento que era mais fácil se jogar no time também. Então fica essa menção honrosa ao Durval. Teve outros grandes jogadores, Gustavo Henrique, o Luan Pérez, tá? Mas fica essa menção honrosa. Bem, e agora a grande polêmica. Aqui a galera vai me xingar muito. A galera vai me xingar pra caramba. Agora, na lateral esquerda. Porque, cara, eu vou contra o que a maioria vai concordar. Pra mim, o grande lateral esquerdo, o lateral esquerdo do Santos na década de 2011 a 2020, chama-se Zeca. E aí pode me xinguem à vontade aí, tá? Eu entendo porque. E eu também fiquei muito puto com o cara como pessoa não vale uma vírgula, tá? O cara não vale uma coxinha de boteco. Mas o cara jogou, enquanto ele esteve no Santos, ele jogou muito. Ele jogou demais. Ele foi, tanto que ele foi pra Olimpíada e jogou de lateral direito, inclusive, tá? E assim, era um cara que desde a base já se mostrava um jogador diferenciado. Ele era um cara que batia muito bem na bola. Isso eu tô falando desde a base, tá? Desde eu lembro de Copa São Paulo, isso. Cobrava falta, cruzava muito bem. E chegou no profissional, ele ali tinha concorrência ali de outros grandes jogadores. Aí falo um grande feito dele. Foi, cara, o Santos dispensou o Emerson Palmieri, que hoje é titular da seleção italiana, por conta do Zeca, tá? Porque o Zeca botou o Emerson Palmieri no bolso. A verdade era, o Emerson entrava e não jogava porque o Zeca jogava quando entrava. E ele teve outros caras que ele concorreu, Eugênio Mena, Caju, ali uns caras mais limitados, né? Mas ele entrou e
dominou a posição. E foi sim muito importante naquele time, naquela tal da geração do quase aí que muitos dizem, mas que ganhou 2 títulos paulistas, chegou em final de Copa do Brasil, foi vice-campeão brasileiro, então foi um time que rendeu. E o Zeca era um dos pilares daquele time, era um dos melhores jogadores. Ele muitas bolas ali, até a forma como o time jogava, tanto ele quanto o Vitor Ferraz fechavam muito pelo meio, e o Zeca fazia gol, ele chutava de longe, tá? Não fazia muito gol, mas fazia alguns gols, cobrava falta, cruzava muito bem, cara. Acho que nessa década foi o melhor jogador em cruzamentos que o Santos teve, tá? O melhor lateral no fundamento de cruzamento que o Santos teve, que é a grande função de um lateral, né? Hoje em dia não mais, não só, né? Mas a função principal do lateral é o cruzamento, e o Zeca era muito competente nisso, tá? Ele tinha as falhas de marcação dele e tudo, porém ele jogou muita bola, era apontado como o futuro da seleção brasileira, juntamente com o Jorge, na época do Flamengo, que depois jogou no Santos também. E eu vou falar do Jorge, mas eu vou falar do Jorge ainda aqui também. Mas ele era apontado junto, então assim, jogou Olimpíada, então, cara, foi um cara muito importante e jogou muita bola no Santos. Outros nomes que merecem ser citados, o próprio Jorge, tá? Ele fez um grande campeonato em 2019, tá? Ele fez um grande ano em 2019. Um time que era muito bom, muito bem treinado pelo Jorge Sampaoli. Porém foi pouco tempo, achei que foi pouco tempo, até porque ele chegou já com a temporada em andamento, já praticamente do meio pro final do Paulista já. A gente jogou muito tempo com o Ourinho, depois teve o Felipe Jonathan até chegar o Jorge. Então assim, ele jogou muito, mas ele não foi tanto tempo assim para marcar, comparado com o Zeca, que ficou aí 3 anos praticamente. E cara, todo mundo vai me perguntar, e acho que todo mundo vai me perguntar, porque todo mundo vai colocar na lista. E o Léo? Primeiro assim, e aqui eu vou falar que mesmo considerando 2010, tá? O Léo não seria o meu titular dessa década. O Léo é o melhor lateral esquerdo que eu vi jogar no Santos. Acho que tá no meu top 5 de ídolo ali. Fácil, muito fácil. Mas o grande momento do Léo no Santos foi a primeira passagem, entre 2000 e 2005. Tá? Foi ali que o Léo jogou muita bola, que ele era aquele lateral vigoroso, que corria, não tinha bola perdida. Então aquela passagem do Léo era fantástica. O Léo chegava na linha de fundo, fechava pelo meio, chutava, entrava na área, sofria muito pênalti, inclusive até a arbitragem pegava muito no pé do Léo, porque falava que ele caía muito. Isso muito antes de Neymar, hein, tá? O Léo era tido como Caicai, né, na época. Então assim, mas depois da volta do Léo, o Léo foi muito importante pela experiência dele. Ele fez sim uma grande temporada em 2010, tá? Porque, assim, relembrando a volta do Léo, o Léo voltou em 2009, ele chegou tomando a posição. Inclusive, o Kleber foi embora do Santos por conta disso. O Kleber, que na época era jogador de seleção brasileira, tá? Era considerado o melhor lateral do Brasil, que em atividade no Brasil. E ele foi embora porque ele sabia que ele perderia o espaço pro Léo pelo Léo ser ídolo. E ele não queria jogar no meio campo, tudo, ele foi embora pro Inter. Bem, o Léo chegou e não jogou. Porque o Léo passou o ano de 2009 ali, boa parte do ano machucado, né? Muitas vezes ele era preterido, inclusive até pelo Triguinho, que jogava. Se for olhar o Paulista, o Triguinho jogou muito mais que o Léo, inclusive jogou a final, tá? Então, e boa parte do brasileiro também, o Triguinho foi titular. E em 2011 o Léo voltou e foi titular. E ali, assim, falar assim, acho que não tem uma grande atuação, por exemplo, se for falar em 2010 uma grande atuação do Léo, não tem.
que era a importância do Léo? A liderança. Então o Léo comandava aquela molecada, então ele foi muito importante pela liderança. E aí eu vou falar de um grande jogo do Léo. Tá? O grande jogo do Léo nessa volta pro Santos, que foi o jogo contra o Cerro, contra o Vélez Sarsfield na Libertadores de 2012, que ele entrou no segundo tempo, botou fogo no jogo, o Santos estava perdendo, o Santos foi pra cima, empatou o jogo com o Allan Kardec, foi pros pênaltis e ganhou nos pênaltis. Mas não estava perdendo ou se tinha perdido o primeiro jogo, agora eu não lembro ao certo, mas foi esse cenário. Detalhe, naquele jogo o Léo jogou de meia esquerda, tá? O Léo entrou como camisa 10, já era uma época que ele não estava mais jogando de lateral, tá? Que ele tinha decidido virar meia, então já era um outro cenário. O Léo, como lateral esquerdo, não foi entre 2011 e 2012 ali, até entre 2009 e 2011, começo de 2012 ali, ele não foi o Léo de 2000 a 2005. Não foi nem sombra daquele Léo. Tá? Então e assim, eu sou muito fã do Léo, tá? Mas eu não coloco ele no meu time, tá? Outros vão perguntar, e o Alexandro? O Alexandro, ele sequer foi titular. Ele sequer era titular. Porque o titular era o Léo. Então ele jogou boa parte da Libertadores. Porque o Léo jogava jogo sim, jogo não. Mas ele sequer foi titular. Boa parte do brasileiro de 2010, por exemplo, não estou contando 2010, ele jogou no meio campo. E na Libertadores de 2011 ele revezou com o Léo ali na lateral. E foi embora depois da Libertadores. Então nessa década ele jogou 6 meses. Então assim, desculpa, eu gosto muito do Alexandro. Pra mim hoje acho que talvez o melhor lateral esquerdo que a gente tem no futebol brasileiro. Mas... futebol brasileiro que eu digo brasileiro em atividade, né? Mas realmente assim, não teve um contexto ali para colocar ele como o melhor lateral da década, tá? Então nesse caso eu fico com o Zeca. Bem, a gente vai pro meio campo agora. E o primeiro volante, cara, não tem como não ser o Arouca. Eu tenho uma raiva desgraçada desse cara. Por como foi a saída dele, por ele ter ido pro Palmeiras, por ele ter forçado a barra para sair ali, mesmo depois ele tinha peitado todo mundo, falando que não era para sair, não sei o que, falando para os caras não botar no pau, falando que nunca deixaria o Santos, e de repente saiu, viu a chance, saiu e assinou pro Palmeiras, e meteu o time no pau e foi pro Palmeiras. Então assim, eu tenho uma raiva desgraçada dele. Mas cara, futebol em campo, não teve um primeiro volante ali que tenha jogado mais que ele. E aí não adianta falar de Thiago Maia, não adianta falar de Alisson, não adianta falar de quem quer que for, cara. Ninguém jogou mais bola do que o Léo. Do que o Arouca. Cara, se você pega, lógico, o grande ano dele foi 2010, mas você pega 2011, cara, o Arouca jogou demais também. Cara, aquela final da Libertadores, o que ele jogou, a final do Paulista, fazendo gol. Ele teve um momento de queda, sim, ali 2012, 2013, ele teve uma queda, né, no futebol dele, até 2013, até ele começou a jogar como segundo volante. Na verdade, já com o Muricy ele começou a jogar como segundo volante, muitas vezes, né, com o Adriano em campo. Porém, depois, com a chegada do Henrique, ele voltou a ser primeiro volante. Depois ele jogou segundo volante ali na época de René Júnior, Marcos Assunção ali e tudo, mas em 2014 ele voltou a atuar de primeiro volante e voltou a voar, porque pode falar o que for, pega os principais jogos ali, aquelas grandes goleadas que o Santos colocou no começo de 2014, o Arouca era o melhor jogador em campo, sempre era o melhor jogador em campo. Aquele jogo contra o Corinthians, ele jogou demais. Então assim, não teve nessa década um cara que jogou mais que o Arouca no time do Santos. Segundo volante, cara, eu vou te falar que esse talvez tenha sido a posição mais difícil para eu escolher, tá? Por quê? Porque aqui, como eu joguei só com 3 no meio, e a terceira posição é um camisa 10, tem que ser um camisa 10, a segunda posição do meio campo, então engloba ali
tanto volantes mais marcadores como aqueles meias recuados, né? Então, assim, tem muito nome para essa posição. Mas o meu escolhido foi Elano. Principalmente ali, acho que basicamente pelo que ele jogou na Libertadores de 2011, tá? Ele jogou muito, mas muito, ele foi muito importante. Foi muito importante mesmo, cara. Então, acho que não tinha como deixar o Elano de fora. Aqui, lógico, também eu falo a mesma coisa. O Elano tem a grande passagem dele ali de 2001 até 2005, que ele era o grande motor daquele meio campo do time campeão brasileiro. Porém, a volta dele, ele jogou muito bem. Ele foi muito importante pro time. Ele era um cara que, assim, ele já não era aquele cara dinâmico. Quem fazia isso no time era o Danilo, que era o motorzinho. Mas o Elano cadenciava o jogo. Ele cadenciava o jogo de uma forma... Cara, ele controlava o meio campo do Santos de uma forma ali quase como um camisa 10. Mas jogando, às vezes jogando... Só que ele jogando um pouco mais recuado. Ele não era um armador ali de chegar um pouco mais à frente. Tudo. Ele fazia muitos gols por chutar de longe, porque ele chutava muito bem, de cobrança de falta, mas ele sempre jogou um pouco mais recuado. Até por isso eu tô colocando ele como segundo volante. Mas só que ele assumiu o protagonismo ali daquele time na ausência do Ganso. Ele assumiu o protagonismo ali de ser o maestro, né, o regente no meio campo ali de uma forma que deu muito certo. E, cara, ele foi fundamental para a conquista daquele título. Foi fundamental. Tanto que ele mesmo sendo um jogador já mais veterano, tudo, acabou jogando a Copa América ali, logo em seguida, porque ele vinha numa fase fantástica, vinha numa fase fenomenal. Então, depois ele teve uma queda, né? A volta dele em 2015, 2016 já não foi a mesma coisa. Depois, né, até ele encerrar a carreira, não foi a mesma coisa, mas, cara, o que ele fez em 2011 já é o suficiente para colocar ele, na minha opinião, como o grande segundo homem de meio campo, né? Não vou colocar como volante, o segundo homem de meio campo. Lógico, menções honrosas ao Renato. Cara, não tem o que falar, e aqui o Renato é um que voltou muito bem pro Santos, tá? Ele chegou já com uma idade avançada. Eu pensei em colocar o Renato, tá? Até os 45 do segundo tempo eu ia colocar o Renato nessa seleção, porém eu achei injusto não botar o Elano, então eu acabei preterindo o Renato para o Elano, tá? Mas o Renato jogou demais aí nessa volta dele. Aqui não tô nem falando da primeira passagem, tá? Mas essa volta do Renato, ele jogou muita bola. Até, cara, o cara não errava um passe por muito tempo. Nos últimos jogos já não aguentava mais, né? Tudo, mas, cara, o Renato jogou muita bola. Bem, tinha pensado outros nomes aqui. Lógico, outro nome é o Danilo. Também não tem o que falar, o motorzinho daquele time. E aqui ele entraria na posição que ele realmente jogou no Santos, tá? Mas, cara, mesma coisa que o Renato. O Danilo foi importantíssimo pro time, jogou muita bola, mas o Renato, o Elano é o grande cara. E aí chega no camisa 10, tá? E aqui, mais uma vez, vocês vão me xingar de novo, mas pra mim o grande meio armador do Santos de 2011 a 2020 chama-se Lucas Lima. Pode me xingar, mas, cara, ele jogou muito, assim, é inegável. Fala que o Lucas Lima não jogou nada no Santos, é mentira. Ele simplesmente por 2 anos foi o melhor jogador do Brasil. Foi o melhor jogador de futebol brasileiro. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro foi o Renato Augusto. Cara, o Renato Augusto fez um campeonato, o Lucas Lima passou 2 anos jogando em altíssimo nível. 3, se for contar 2014, tá? Que ele começou como reserva e virou titular no meio do campeonato e se tornou o principal jogador do time. Assim, no ponto que ele virou titular, ele se tornou o principal jogador de um time que tinha Robinho, tá? O Lucas Lima era o principal jogador. Ele era o grande articulador ali no meio campo, por mais que o time tinha Robinho. Tá? Então,
Então não tem o que falar. O Lucas Lima jogou muito em 2015, 2016, caiu muito de produção em 2017 ali, começou essa fase chinelinho que ele vem até hoje, né, que não joga nada, que não vem jogando nada até hoje no Palmeiras, é terceiro reserva, né, mas no Santos ele jogou muita bola. E mesma coisa, as pessoas vão me perguntar, e o Ganso? Bem, o Paulo Henrique Ganso, cara, foi um monstro em 2010. Aqui eu tô falando de 2011 a 2020. Ah, mas o Ganso ganhou uma Libertadores. Cara, ele mal jogou. O Ganso fez um grande jogo, um grandíssimo jogo, que foi o jogo contra o Cerro Porteño no Paraguai. Que ele comeu a bola, cara, ele destruiu. Não só ele, quanto o Maicon Leite, tá? Então o Ganso destruiu naquele jogo. Porém, fora aquilo, o Ganso passou mais tempo no departamento médico do que jogando. O Ganso foi muito bem em 2009 e 2010. Em 2011, ele não foi fundamental para aquela conquista. O Elano foi mais importante que ele, o Danilo foi mais importante que ele, o Rafael foi mais importante que ele, o Edu Dracena foi mais importante que ele. Tá? Então, assim, o Ganso passou longe de ser fundamental para aquela conquista. Passou longe de ser o Ganso de 2010 e em 2012 não tem nem o que falar, cara. O Ganso, cara, não fez um jogo, aliás, fez um grande jogo. 2 grandes jogos o Ganso fez em 2012. Um grande jogo e um jogo razoável. Fez um puta jogo contra a Catanduvense no Paulista. E depois ele meteu acho que 2 gols, se não me engano, no jogo contra o Bolívar. O Santos meteu 8. Que o Santos passeou no Bolívar. Né? E ali ele fez 2 gols, ali um gol de falta, tudo. Mas fora isso, o Ganso não jogou nada. Em nenhum momento, assim, ele não teve grandes atuações. Afinal, ele fez uma ótima jogada, a jogada do primeiro gol passa por um passe do Ganso, passe calcanhar do Ganso. Então, assim, inteligentíssimo. Ele é um jogador, sempre foi um jogador muito inteligente, mas, cara, se for pegar de 2011, começando em 2011, o ponto de corte tira o melhor do Ganso, que foi 2010. Se fosse de 2010 a 2019, o Ganso seria meu titular. Porém, por conta desse ponto de corte, ele perde a maior fase dele. E aí o Lucas Lima foi mais que ele. O Lucas Lima foi o principal jogador do futebol brasileiro por 2 anos. Tá, então, Lucas Lima é o meu camisa 10 da década. No ataque, bem, a primeira posição do ataque não tem o que falar. Neymar, acho que é chovendo molhado, né? Neymar, cara, ele jogou. Cara, acho que não tem o que falar, né, do Neymar. Ele foi o grande jogador do Santos na década, embora ele não seja o artilheiro do time na década, tá? Mas ele foi o grande jogador do Santos. É que mesmo tirando do corte de 2010, até porque 2010, embora seja aquele time genial, tudo, ele não era o protagonista, ele dividia o protagonismo com o Ganso e com o Robinho. Então ele não era o grande protagonista, ele não era o Neymar em 2010 ainda. Ele era a grande promessa, tudo, mas muita gente considerava o Ganso melhor que ele, inclusive. Tá? O grande jogador do Santos era o principal jogador do Santos era o Robinho. Então, assim, mas se você pega a partir de 2011, cara, o que o Neymar jogou naquela Libertadores, e a partir daí, cara, o Neymar mandou no futebol brasileiro. Assim, de um jeito que eu nunca vi nenhum jogador fazer. Tá? Eu nunca vi nenhum jogador dominar o futebol brasileiro, cara, a ponto de ser declarado ao concurso da bola de prata. Ele não concorria mais, quer dizer, a bola de ouro, ele não concorria, porque todo mundo sabia que ele ia ganhar. Então eu nunca vi alguém mandar no futebol brasileiro como o Neymar mandou. O Neymar mandou no futebol. Por 2 anos. 2010 não, mas 2011, 2012 até meio de 2013, quando ele vai pro Barcelona, ele mandou no futebol brasileiro. Ele fazia o que ele queria, ele era aplaudido. Foi aplaudido no jogo contra o Cruzeiro. Cara, ele fazia o jogo contra o Flamengo, cara, o que ele fez ali, ele fez chover. Aquele dia o Ronaldinho também fez chover, né? Então, ele foi acho que o melhor jogo que eu assisti na minha vida. Mas então, assim, o que ele fez, cara, aquela semifinal contra o São Paulo,
em 2012, o jogo contra o Inter. Então, assim, se você for enumerar aqui, cara, são muitos feitos. O Neymar é o maior artilheiro do Santos após a era Pelé, com 134 gols, cara, uma marca absurda, pensando que ele jogou 4 anos e meio, tá? Foram 4 anos e meio, de 2000, começo de 2009 até o meio de 2013, quando ele saiu. Então foi um tempo curto para ele fazer 134 gols, cara, uma marca histórica. Então o Neymar, cara, é chover no molhado falar dele. É o grande jogador, é o grande jogador que eu vi jogar com a camisa do Santos. Então não tenho o que falar. O outro atacante pelas pontas, e aqui também vai entrar algumas ressalvas, tá? Eu pensei muito, vou ser sincero, cara, eu mudei muito aqui a minha opinião aqui, fui e voltei várias vezes, e no final das contas então, eu fiz ali, dei uma esticada ali de um lado de outro. Eu sei que vai acabar sendo injusto com o Danilo. Isso. Cara, acabei de mudar. Não, eu vou de Gabigol. Porque eu fiquei bem na dúvida entre ele e o Soteldo, tá? Ou o Marinho. Fiquei na dúvida de Soteldo, Marinho e Gabigol. Tá? Mas vou de Gabigol. E aí jogando pela ponta. Porque o Gabigol jogou muito como centroavante em 2018. Tá? Mas não foi. Ele fez muito gol, mas não foi o grande momento dele com a camisa do Santos. Grandes partidas do Gabigol, as principais partidas do Gabigol foram em 2015, entre 2014 e 2016. O Gabigol tem uma grande questão aqui, eu estou escalando ele como ponta, mas o Gabigol jogou em todas as posições do ataque no Santos, tá? Porque em 2014 ele começou como centroavante, como falso 9, né? Jogando de centroavante. Com o Oswaldo de Oliveira, com a chegada do Leandro Damião, ele foi recuado para jogar como um meio armador. Então ele era o 10 do time ali, com a saída do Montilho. A chegada do Damião, o Gabigol foi recuado para fazer a função do Montilho. Logicamente que o grande armador acabava sendo o Cícero, né? O Gabigol pisava muito na área. Mas aí, no grande time, porque o grande time daquela geração foi o time que não ganhou nada, que foi o time que jogou a Copa do Brasil, que é a principal formação ali. Por quê? Porque no título paulista de 2015 o Gabigol era banco. O Gabigol virou titular com a saída do Robinho, embora ele jogava muito, porque o Robinho estava sempre ou machucado ou na seleção. Então o Robinho pouco jogou, até por isso tá a ausência do Robinho desse time, porque o grande momento do Robinho na década foi 2010. A volta dele ele foi muito bem, mas ele jogou pouco. Ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira pelas atuações, foi o principal jogador no Paulista de 2015. Ele foi o grande responsável pelo título ali. Mas muitas vezes ele não jogava. Ali ele era o grande cara no elenco até mais do que a bola em campo. Mas muitas vezes ele não jogava. Ele ia passar muito tempo na seleção brasileira, muito tempo machucado, então muito tempo em compromissos externos, então o Gabigol acabava jogando muito. E o grande time ali foi o time do segundo semestre, com o Gabigol numa ponta, Giovani na outra, Lucas Lima armando o time. Então assim, foi o grande momento do Gabigol. O Gabigol jogou muito nessa época, tanto que também chegou à seleção brasileira jogando nessa posição. Depois ele jogou muito bem em 2018 quando ele voltou, mas o grande momento do Gabigol foi por ali. E aí falando que o time se desmanchou porque em 2016 no segundo título paulista já não tinha Giovani, era o Vitor Bueno que jogava ali pela ponta direita. Mas então essa primeira vaga aqui do ataque é do Gabigol. Quer dizer, a segunda vaga, né? Neymar, Gabigol e o nosso centroavante, que não tinha como ser outro, tá? Que não o Pastor, Ricardo Oliveira. Cara, aqui acho que não tem muito o que falar. De 2011 pra cá, cara, não tivemos grandes centroavantes.
Foi falar em Borges, que foi artilheiro do Paulista, mas que começou como titular e foi reserva depois. Cara, não teve, nós não tivemos grandes centroavantes. E o Ricardo Oliveira, tô falando ali de 3 anos ali que ele jogou, começo de 2015 ao final de 2017, né? E foram 3, tirando 2017 ele não foi bem, tá? Ele se machucou demais, ele não esteve em campo, até o Kaique ele acabou jogando muito no lugar dele. Né, mas em 2015 e 2016, cara, também a mesma coisa. Ele foi o grande nome do futebol brasileiro, o grande centroavante do futebol brasileiro. Ali, dividindo ali com o Fred as atenções, né? Mas ele fazia mais gol, tudo. Então, se não me engano, ele foi artilheiro do brasileiro até, acho que em 2015 ou 2016, acho que 2015, se não me engano. Cara, e ele cansava de fazer gol de tudo quanto é jeito. Se posicionava bem na área. Tô falando de um jogador de 37, 38 anos que ele já tinha, 38 anos que ele já tinha. E cara, o que o Ricardo Oliveira jogou nesses anos é um absurdo. Aliás, essa foi a grande passagem do Ricardo Oliveira, tá? O Ricardo Oliveira jogou bem em 2003, foi artilheiro da Libertadores, mas cara, foram 6 meses. Sendo sincero, até me surpreendeu a volta do Ricardo Oliveira, porque ele não tinha identificação nenhuma com o Santos. For olhar na carreira até então, ele tinha mais identificação com o São Paulo, pelas 2 passagens dele. E ele voltou, cara, ele criou ali um vínculo porque ele jogou demais. Ele voou no Santos, ele jogou muita bola mesmo. Ele deitou de fazer gol, cara. Então, não tem como ser o centroavante do que o Ricardo Oliveira. E bem, então tá aí vou colocar aí pra vocês aí então o time. Rafael, Pará, Edu Dracena, Lucas Veríssimo, Zeca, Arouca, Elano e Lucas Lima, Neymar, Gabigol e Ricardo Oliveira. E o técnico, aqui eu falei que eu vou... Aqui assim, eu vou separar o meu gosto pessoal da importância, tá? Pelo meu gosto pessoal, seria o Dorival Júnior. Pelo futebol apresentado, ou o próprio Jorge Sampaoli, tá? Mas aí eu vou pela importância, não tem como ser outro que não Muricy Ramalho. Não gostava do futebol que ele apresentava, tudo, mas o Santos ganhou os principais títulos sob o comando dele e ele pegou um time desacreditado ali numa correria ali, conseguiu organizar. Era um time muito bom, com muito potencial, mas que realmente defensivamente era muito ruim. E ele fez o time ser campeão quase sem tomar gol. Então assim, ele fez um trabalho excepcional naquela Libertadores, um futebol feio, tudo. O Santos passou anos ali jogando futebol bem ruim, dependendo do Neymar. Na verdade, só o Ney que era a jogada do Santos era bola no Neymar, então mas não tem como ser outro que não Muricy Ramalho, beleza, gente? Então esse é o meu time do Santos da década, tá? Pode comentar aí, discorda, o quanto que vocês quiserem, tá? Acredito que muita gente vai discordar porque eu fui polêmico em algumas, eu realmente fui polêmico em algumas posições. Mas aí é a minha opinião, tá? Vai muito também de gosto pessoal, de estilo de jogo. Eu tentei pesar também a importância, né? Teve jogadores aí até que jogaram bem, mas que eu sequer coloquei na lista porque foram períodos que o time nem não brigou por nada, então acabou que não teve tanta importância. Mas o próprio time de 2019 aí acabou que eu até tinha pensado no Soteldo, no Marinho, mas assim, no final das contas, esse foi o time. Bem, comenta aí o que vocês acham, se vocês concordam, discordam, onde discordam. Só tenta não xingar muito, tá? Mas é isso aí, galera. Então é isso. Vamos lá, vamos agora, semana decisiva. Vamos torcer. E é isso, é nóis. Saudações alvinegras.